Obrigado, Rodrigo, Marcos, Vinícius, prazer estar com vocês. A gente, depois de 2 anos de pandemia, sabe que eu comecei a ficar entusiasmado na primeira vez que eu achei que eu podia sair de casa para participar com os colegas. A questão de 10 dias atrás, eu estive exatamente num evento no Ministério para discutir malária. Aí eu me lembrei como era bom, né? A gente tinha esquecido, encontrar as pessoas, conversar sobre os problemas que acontecem. E quando a gente fala de malária, o Rodrigo é um amigo de tempo, então os elogios dele ficam como elogios de um amigo, apesar de bem mais jovem. A gente transitou muitas coisas juntas aqui e é uma pessoa especial. O Marcos trabalhou também com a gente há muito tempo, né? Não só porque eu também sou oriundo de Sorocaba, ele não foi meu professor, ele é bem mais jovem, mas eu também fui aluno lá. E depois ele trabalhou com a gente juntos em projetos na Amazônia, onde nós tivemos contato com malária várias vezes. Mas falar de malária é muito interessante aqui em São Paulo. Por quê? Porque frequentemente, isso não é de agora, há muito tempo, nós vivíamos como se nós estivéssemos num lugar do mundo diferente do Brasil. Malária chegava em São Paulo, no Rio de Janeiro, em outros lugares, e ninguém fazia o diagnóstico. Malária chegava e, às vezes, a pessoa evoluía e morria de malária sem o diagnóstico ou com tratamento inadequado. Isso porque, em alguns lugares, ela é chamada Traveler's Disease, doença dos viajantes. Em outros lugares, maladie exotique, doenças exóticas, mas para nós não. Temos que lembrar, nós estamos vivendo num país tropical, independente que nós estejamos no sul, maravilha, nós vivemos num Brasil onde mais de 50% do território é uma Amazônia, e onde a malária existe, nós vamos ver aqui, apesar da diminuição importante da malária, ela ainda é um problema e talvez ainda em número de casos dos mais importantes do país. Talvez secundada hoje, porque dengue estourou em primeiro lugar, mas nós vamos ver isso aqui. Então, eu tenho esse convite para falar de malária como uma conferência, eu achei que foi bastante adequado e propício para que a gente se lembre que a malária existe, né? Então, vamos começar falando um pouquinho, eu tenho que falar de epidemiologia e tratamento. Então, eu vou começar, eu não sei que horas começa, eu estou apertando aqui, não está acontecendo nada, será que... Opa, agora sim. Bom, primeiro eu tinha que falar que eu não tenho conflito de interesse, então está aqui. Bom, isso aqui que vocês estão vendo é um mapa que vocês percebem que é 2010 que nós estamos falando. Nós tínhamos naquela época estimado 225 milhões de casos de malária anuais, com 780 mil óbitos por ano. Este já é um dado que já foi numa época melhor, porque nós tivemos momentos que só na África nós tínhamos 1 milhão de crianças com menos de 5 anos que morriam de malária. Neste momento, para vocês verem que às vezes uma intervenção simples modifica a situação no mundo. Malária era considerada, e é considerada na maior parte do mundo, uma doença negligenciada, como o Rodrigo falou. Mas ela deixou, dentro do comitê de doenças negligenciadas, que eu faço parte lá na Organização Mundial de Saúde, lá em Genebra, ela deixou de fazer parte. Por quê? Por causa de um investimento específico. A Fundação Bill e Melinda Gates investiu em malária na África com mosquiteiro impregnado. Só com isso. Distribuiu o mosquiteiro impregnado para todo mundo. E chegou um momento que de 1 milhão de mortes que existiu, naquele momento, as crianças com 1 milhão de mortes, chegou em 32 mil mortes num ano. Apenas com a intervenção do mosquiteiro impregnado. Mostrando o descaso que a sociedade mundial tem, geralmente, com os países mais pobres e com as doenças, por isso que são chamadas negligenciadas. Não dão lucro, então as pessoas não têm. Mas vocês veem no Brasil como estava acontecendo em seguida, por isso que eu marquei 2010 aqui. Em 2010, esse 2012, mas o mapa é de 2010, no Brasil, isso foi publicado nesse Globalization Health,
em 2012, o Brasil tinha, vocês veem aqui, malária sempre foi a doença mais frequente, até quando chega próximo, no início dos 2000, geralmente 2005, 2000, dengue começa a aparecer e atropela. Pá. E não foi só o número de casos de dengue que aumentou, mas a malária, depois de chegar a quase 700 mil casos aqui, em 1992, 92 a 96, aí tem redução e voltou a aumentar, mas quando chega em 2010, nós estamos com em torno de 300 mil casos de malária. Ainda bastante, porque nós tínhamos mais do que o dobro disso uns 15 anos antes, né? Mas houve uma tendência que nós percebemos agora o que aconteceu. Nós estamos, 11 anos depois, com menos de 50% daqueles 300 mil casos. Tivemos no Brasil hoje, foi o ano 2021, com 138.800 casos, e focalizando principalmente, quase sempre na Amazônia, né? A gente fala malária hoje, é oriunda da Amazônia em quase todos os casos. Mais de 99% é da Amazônia. Tem. São Paulo tem, olha aqui, ó. Rio de Janeiro tem. Aonde que tem? Em regiões de floresta, a Serra do Mar. Então, você tem no litoral norte de São Paulo, a gente sempre tem uma malária vivax aqui, outra colar, na região de São Sebastião, principalmente, Boiçucanga, Maresias, nós temos malária. Às vezes tivemos surtos em Guarujá. Algumas regiões onde se tem floresta, você tem lá um anofilino que pega só para vive e vive em bromélias. Então, nessas regiões você pode ter malária vivax, mas são poucos casos, mas quase tudo aqui, né? E hoje, vocês veem só, nós temos só 5,7% dos municípios que são onde a malária, com transmissão de malária, sendo fundamental, chegando aonde? Amazonas, Acre aqui embaixo maior, Roraima, uma pessoa importante, Pará e Amapá. Mas a gente percebe que está centrado na Amazônia legal. Uma redução progressiva de óbitos, com redução do número de casos importantes. Pegando os 3 últimos anos, e principalmente agora, pegando até março de 2022, vocês percebam que a redução continua acontecendo. Olha, 2021 teve uma redução de 3%, 2022 de 9%, né? Com uma única preocupação. Quando nós falamos em malária por Plasmodium falciparum, quer dizer que é a malária mais grave, e nós vamos falar um pouquinho dela quando for falar de tratamento, percebe que ela não diminuiu, aumentou. Então, nós vamos entender um pouquinho o que está acontecendo, né? Então, vê, falciparum ainda é minoria, e tem que ser minoria mesmo, porque falciparum mostra desorganização de serviço, que teoricamente é quando existe mais bagunça dentro da malária, a transmissão, então você tem isso aqui, né? Então, veja só, uma redução nesses 3 meses, e com esse quadro relativamente favorável, há 2 meses atrás, o Ministério da Saúde começa a fazer discussão em eliminação de malária no Brasil. Por quê? Existe o que a gente chama uma estratégia global da Organização Mundial de Saúde, que prevê uma redução de malária, e nós temos uma redução importante até 2030. Aqui no Brasil, usando o que eles falam, seriam uns 20 mil casos. Desses 130 e poucos mil casos, 20 mil estariam aqui. O Ministério que está aqui, então ele fala assim, não, nós vamos reduzir isto e depois, até 2035, nós vamos eliminar a malária. Será possível? Vamos ver. Primeiro, fica muito complicado a gente falar em eliminar uma doença de transmissão vetorial quando não dá para tirar a Amazônia daqui. O vetor está na Amazônia. O anofilino vai continuar na Amazônia. Então, para você reduzir, já os Estados Unidos terminou a malária deles, acabando com as florestas. Então, como nós não vamos fazer isso, espero que isso aconteça, do jeito que está, até está marchando para isso. Mas como a gente não pretende fazer isso, então nós vamos ter que ter uma organização social tal, com uma vigilância epidemiológica adequada, para não permitir que a malária seja de maneira importante. Mas vamos ver por que isso é difícil. Eu vou mostrar aqui 2 estados do Brasil, Mato Grosso e Rondônia. Olha o que está acontecendo. Esta
a estratégia prevista. Olha onde está aumentando, né? Infecção e notificação. E quando eu pego Rondônia, mesma coisa. Eu estou pondo os estados para dar um exemplo, que isso não é tão fácil. Nós estamos falando uma coisa global, mas você tem peculiaridades que não transformam isso de uma maneira mais fácil. E por que isso? Veja como nós estamos hoje, em 2021, o que acontece com a malária no Brasil. Rural, 37%. Área indígena, 33% e garimpo, 15%. Se a gente pensar que área indígena é uma região rural, malária é uma doença rural, né? E garimpo é rural, então você vai estar aqui com 80%, 85% de malária rural. Porém, olha só. Olha isso aqui. Será que a gente consegue, com organização social, resolver esses problemas? Que são o que a gente chama de regiões especiais, né? Vamos ver mais um pouquinho sobre isso. Se eu pegar falciparum, 49% em área indígena e 15% no garimpo. Quer dizer, 65% praticamente da malária falciparum estão em regiões chamadas especiais de mais difícil controle. Claro, se eu vou contar rural, é tudo rural. Mas veja, se eu voltar lá, a rural, só a rural era 36, essa contaminação, 37, falciparum 27. Área indígena, 33, pula para 49, e aí vai. Então vocês veem. Vamos tratar disso com mais cuidado agora. Vamos pegar como está a Amazônia de modo geral. A área indígena predomina fundamentalmente nos estados do Mato Grosso, mas Roraima e também no Pará. Mas vocês percebam aqui que esse azulzinho, que é o garimpo, é de maneira intensa, mais do que a área indígena no Pará, muito mais que a área indígena no Mato Grosso, né? E também de maneira importante em Roraima e Amapá. Isso está acontecendo agora. Não era assim. A gente tinha rural, isso não era tão importante, tanto a área indígena como nos garimpos. Olha aqui o que acontece de um ano para o outro. Um aumento na área indígena, apesar da redução, ainda muito grande, menos 4,9% na área indígena, porém, o garimpo aumenta 46%, é o único grupo especial que aumentou percentualmente, é o garimpo, né? Então, nós temos aqui essas áreas especiais, mostrando, se eu vou pegar só as áreas especiais, olha, garimpo prevalecendo no Pará, com relação à área indígena, no Mato Grosso, o Amapá. A área indígena, com muito de garimpo em Roraima, Amazonas, Rondônia e no Acre, só área indígena, não tem garimpo no Acre, né? Então, deixa eu pegar um pouquinho mais. Então, se eu vou pensando só nas áreas indígenas, aumentou a área indígena no Acre, no Amazonas, um pouquinho no Pará e principalmente em Rondônia. Olha o que aconteceu com o garimpo. Em todas as áreas, o garimpo aumentou, de um ano para o outro. Em todas as áreas, o garimpo aumentou. Aí vem a questão, por que o aumento da malária em área indígena e garimpo? Decisão política contra a ocupação da Amazônia. Nós todos estamos acompanhando isso. Fiscalização ineficiente ou inexistente. Não respeito às demarcações de terras indígenas. Incentivo a práticas extrativistas de minérios e madeira. Incentivo ao uso da terra na Amazônia para culturas, como a soja. Como consequência, desregulação do meio ambiente, queimadas, ação predatória nas reservas hídricas, não só com a alteração dos cursos de rios, como o uso do mercúrio, com contaminação dos frutos do mar, de peixes, dessas coisas todas, e a competição pela terra, através de invasões de terras indígenas. Se vocês percebam, quem não conhece um garimpo de rio, como são a maior parte dos garimpos da Amazônia, os rios são destroçados. Eles fazem com aquelas escavadeiras, vão tirando e mudando o leito do rio. Se transformam em pântanos nessas regiões, areais, pântanos,
muda toda e usa mercúrio para a extração do ouro, especificamente do ouro. Isso é uma destruição total. Então, isso com o incentivo que tem acontecido, com desmatamentos, incentivos que tem acontecido, isso tem agravado muito e, como consequência, a malária aparece, né? Só para mostrar para vocês os municípios que são os mais malarígenos, que ocupa quase mais de 80% da malária no país. Aqui, começando aqui, ó, área indígena e garimpo, área indígena, garimpo, e aí vai. No total, 17 no Amazonas, 5 em Roraima, 3 no Acre, Rondônia, Pará, Mato Grosso. Sempre na região de Roraima, onde tem as maiores aldeias Yanomamis, a parte indígena, e no Amazonas, que pega uma área enorme, o maior estado. Então, é o que acontece geralmente isso aqui. Eu posso falar na eliminação desse jeito? Obviamente, é uma decisão política. A decisão política tem que ter abordagem diferenciada em comunidades indígenas, através da demarcação das áreas, vigilância quanto a invasões, porque os garimpos invadem as áreas indígenas, e tratamento em massa. Por que eu ponho isso aqui? Porque no momento, quando nós conseguimos organizar o sistema dessas áreas especiais, e eu tenho, por exemplo, eu não permito contaminação da área indígena sem invasões, eu consigo fazer o que a gente chama de tratamento em massa, que é usado exatamente para essas circunstâncias. O que eu faço? Eu dou um medicamento por algum tempo para toda a comunidade, ela fica isolada até eliminar a malária nessas comunidades. Isso é possível. Já foi feito em algumas, nós já usamos isso aqui. Vocês terem noção, há muitos anos atrás, num lugar chamado São Francisco do Sul, em Santa Catarina, houve casos de malária, e naquele momento o ministro da Saúde era o Arco Verde, que é exatamente do Rio Grande, de Santa Catarina. Ele exigiu que houvesse alguma ação para terminar a malária lá, por causa do turismo. E foi feito isso. Fez uma região, eles fizeram sorologia, naquela época era a sorologia da malária, para toda a comunidade, e todos aqueles que tinham uma sorologia positiva, eles trataram. Acabou a malária, né? Então, ou seja, mas lá é uma área que não é a área de muita mata e de malária viva, que isso é mais fácil. Mas, em todo caso, essa é uma possibilidade a ser discutida quando você circunscreve as áreas e não permite que haja contaminação da área. E os garimpos? Bem, tem que ter uma regulamentação. Então, se eu tenho regulamentação, o que acontece? O garimpo tem que, depois, não pode ser invasão do jeito que está, vão em todos os lugares, cada um faz o que quer. Então, você organiza a regulamentação e a entrada tem que ser com exame negativo para malária quando for ao garimpo, e todos os casos, e você tem que ter dentro do garimpo o diagnóstico. Se houver diagnóstico de malária, trata. Teve um garimpo, que é o mais famoso, por sinal, há muito tempo atrás, que chama Serra Pelada, no Pará, na região de Marabá, no Pará. O que aconteceu? Eles simplesmente fizeram uma porta de entrada. Com a porta de entrada, só entrava, o que eu estou falando, com pessoas com lâmina negativa, e lá tratava. Malária não foi um problema em Serra Pelada, apesar de ter sido o maior garimpo do Brasil em todos os tempos. Não teve malária importante lá na Serra Pelada, por causa que eles fizeram isso de uma certa maneira. Tinha malária? Tinha, mas eles conseguiam organizar melhor. Aconteceu até em reservas onde teve também dessas hidroelétricas, que eles fizeram no Amazonas também a mesma coisa. Eles puseram uma porta de entrada para as pessoas que entram tem que ser lâmina negativa e o tratamento específico, né? Acabou sendo, o que aconteceu no Serra Pelada, por exemplo, é que as bordas fora do garimpo começaram a ser exploradas e aí estourava a malária fora da região prevista do garimpo, porque houve também invasões de outras áreas, aí todo mundo via que tinha muito ouro e ia para lá. Então, como tinha uma porta, as pessoas ficavam do lado e fizeram um garimpo paralelo, e aí aconteceu isso, né? Bem, isso é com relação à epidemiologia que eu queria atualizar vocês. Vamos falar um pouco de tratamento agora. Eu queria mostrar que nós temos 4 tipos de malária humana importantes. Vivax, falciparum, malária e ovale. No Brasil não existe a malária ovale, até por dificuldades o nosso anofilina, aparentemente, ele não consegue proliferar a malária ovale de maneira importante. Existia um insetário em Araraquara,
em que se criava Anopheles laringe, e se procurou, quando nós tivemos um paciente da África com ovale, procurou se contaminar, infectar os nossos anofelinos com ovale. E não foi possível, eles não se adaptaram ao ovale no nosso anofilino. Então, é possível que tenha incompatibilidade entre o ovale e o nosso anofilino. Mas você tem Vivax, malária e falcíparo no Brasil. Você tem um ciclo no mosquito, no anofilino, né, que depois de algum tempo transforma em esporozoíto, que vai, aí o esporozoíto ele vai no humano, ele pica o indivíduo, aí entra o esporozoíto no sangue e vai para o fígado, onde ele tem um ciclo chamado exoeritrocitário, fora do sangue, no hepatócito, vai se replicando por divisão binária até que explode. Com a mitose se explode, e aí vai, já em merozoíto, invade o sangue, as nossas hemácias, e aí vai se replicando também até que explode, e aqui está no sangue, dá o que a gente chama o paroxismo febril. Aí começa a malária aqui, quando os merozoítos caem na circulação e começa a ter febre, aí vem a cefaleia, calafrio quando a malária cai, quando tem a diminuição da temperatura, sudorese intensa, é o ciclo paroxístico da malária. Bom, qual a diferença dos vários tipos de plasmódio? O plasmódio, esse ciclo exoeritrocitário, que é comum para todos, no caso do falciparum e do malária, ele se extingue após cair no sangue, ele não continua. Então, aí nos falciparum e malária, a gente só fica com um problema aqui. No caso do Vivax e do ovale, ele se mantém. Como se mantém o ciclo, a despeito da forma sanguínea, mantém o ciclo hepático, o que acontece? Mesmo que você trate o indivíduo, depois de algum tempo, se você não fizer nada aqui, vai voltar parasita para a circulação, continuando o ciclo aqui. Então, tem as famosas recaídas que acontecem na malária Vivax e na malária ovale. Então, por isso, no caso da malária Vivax e ovale, você precisa ter um tratamento para a forma sanguínea e um tratamento para a forma hepática. No caso do falciparum e malária, não. Só eu trato aqui e resolve. Um outro problema, que é uma circunstância que está relacionada, inclusive, à intensidade e à gravidade da malária, é que a malária Vivax, o Plasmodium Vivax, ele tem predileção pelas hemácias jovens. E quanto nós temos de hemácia jovem no corpo? Em torno de 3%. Então, a parasitemia da Vivax raramente passa de 3%, a não ser em criança, que nós podemos ter até 10% de hemácia jovem. Então, quando você tinha uma epidemia importante de Vivax em alguns lugares, a doença grave acontecia na criança do Vivax. Então, a malária por plasmódio, malária tem predileção para hemácias velhas, idosas. Quanto nós temos de hemácia velha no corpo? 0,1%, 0,2%. Por isso, a parasitemia de malária é muito pequena. E tem um problema por causa disso. Qual é o problema maior? Você tem poucos sintomas mais espaçados, e é difícil fazer o diagnóstico, porque demora às vezes. E o plasmódio falciparum? Ele pega qualquer tipo de hemácia. Ele tem predileção para jovens também, mas ele infecta todas as hemácias, por isso que a infecção do plasmódio falciparum é universal. Então, em algum tempo, se eu tenho, por exemplo, 1% das hemácias infectadas por falciparum, na próxima parasitemia, na próxima ruptura, pode pode dobrar, né? Então, você pode dobrar 2%, daqui a pouco pode ir para 4%, 8%, isso em progressão geométrica. Então, em pouco tempo, você destrói as hemácias do indivíduo, e se você não fizer nada, ele pode morrer rapidamente com a malária plasmódio falciparum. Por isso que é malária grave, bem mais grave é a falciparum que tem, apesar que o Vivax também pode ser, a dependência do tempo e das infecções de hemácia jovem que você possa ter. Então, aqui, o objetivo do tratamento, interromper a esquizogonia sanguínea, através de um tratamento específico, destruição das formas latentes que ficam no fígado, o hipinozoíto, das espécies de Vivax e ovale, e interrupção do parasita, evitando o desenvolvimento de formas sexuadas. Aqui, por exemplo, essas formas sexuadas, que também saem, de algumas formas são sexuadas, elas que vão infectar o mosquito, e aqui o ciclo
o ciclo nos mosquitos é feito através de não é assexuada. Então, você precisa ter tanto o fêmea e o macho para que você tenha a replicação aqui, a transformação do ciclo da esporogonia no mosquito, né? Então, aqui você precisa ter tratamento específico para esses grupos. Que geralmente são os mesmos medicamentos que você usa, mas então a interrupção das formas sexuadas gametócitos, né? Bem, malária não complicada. Vamos pensar do Vivax ou Ovale, que o tratamento é igual, porque nós temos que tratar tanto a forma sanguínea como a hepática. O medicamento por escolha, que até agora é muito eficaz, é os 4-aminoquinuleínas, que é a mais comum aqui, a cloroquina. Tem também a modiaquina, mas aqui em todo mundo se usa a cloroquina. Como que usa? 10 miligramas por quilo de peso no primeiro dia, e 7,5 no segundo e 7,5 no terceiro. No total, a gente usa 25 miligramas por quilo de peso de dose total de cloroquina para tratar a forma sanguínea com resultados muito bons. Raramente a gente tem algum tipo de falha com esse medicamento para o Vivax. Pode acontecer? Pode, mas são raros os casos. Então, ele é usado de maneira consistente e nos 3 dias, provavelmente em pouco tempo, isso acaba a febre, o indivíduo fica bem. Obviamente, depois de uma doença, depende do tempo que ele tem doença, ele fica baqueado, como toda doença infecciosa, para a sua recomposição. E para a forma hepática, são os 8-aminoquinuleínas, cujo representante mais importante é a primaquina. A primaquina a gente usa 0,25 miligramas por quilo por dia, por 14 dias. Esse é o tradicional, é o esquema recomendado pela Organização Mundial da Saúde, ou um esquema que está dentro do programa do Ministério da Saúde do Brasil, o dobro por 7 dias. Por que isso? Por causa que as pessoas, isso era absolutamente comum, a pessoa toma os 3 dias de cloroquina, acaba a febre, ele não continua tomando a primaquina. Alguns falam assim, vou guardar para a próxima malária, né? Outros, vê um amigo com malária, dá o remédio para ele. Ou seja, raramente a gente consegue, se não for supervisionado, e na Amazônia é difícil você supervisionar, a pessoa vem todo dia tomar o remédio com você, até porque as distâncias são muito grandes. Nós chegamos aqui em São Paulo, na época que tinha muita malária, nós tínhamos aqui, só para vocês terem uma noção, na década de 80, nós tínhamos em torno de 3.000, 3.500 casos por ano de malária em São Paulo, né? Então, a maior parte vinha da Amazônia, porque é uma época que a colonização de Rondônia, quando eram territórios que se viraram estados, que é Rondônia, Roraima, Acre e Amapá, então as terras eram dadas de graça, então as pessoas iam para lá, pegavam malária e voltavam, ou iam para o garimpo e voltavam. Então nós tínhamos muita gente aqui com malária. Então a gente fez um trabalho supervisionado, dando um comprimidinho por dia de primaquina por 14 dias. Assim mesmo, nós tínhamos em torno de 30% de falta de eficácia, não atuava, aqui com supervisionado. Mas por isso aqui no Brasil se tentou esse esquema, que ainda não a Organização Mundial de Saúde ainda não recomenda isso, por causa que a primaquina é tóxica, se você usar em dose dobrada pode ter toxicidade, com queda da hemoglobina, com anemia. Então, ela tem sido usada, mas os resultados não são bons mesmo. Então, você precisa repetir várias vezes cada tratamento. Uma opção é a tafenoquina, um medicamento ainda não liberado para utilizar, porque ele também tem um grande problema, principalmente em pessoas que têm deficiência de G6PD, com processos de hemorragia intensa. Mas a tafenoquina tem um estudo que está sendo terminado hoje, na Amazônia brasileira, com uma grande vantagem. Você não precisa usar 7 ou 14 dias, você usa 3 dias de medicamento e os resultados são parecidos com o da primaquina, não são melhores, mas você usa muito menos remédio do que a primaquina especificamente, né? Gestantes e crianças não devem tomar primaquina por causa dos efeitos colaterais que ela pode ter, e a gente usa um esquema que vai conversar um pouquinho depois, a gente usa o que a gente chama de exaustão hepática usando cloroquina semanal por um tempo prolongado, né? Que você não deixa, toda vez que cai do fígado tem cloroquina para matar as formas hematólogas, até que você consegue, depois de algum tempo, que as formas hepáticas se acabem, não importa isso. Bom, qual o problema da primaquina? Eu falei a falta de adesão, uso por vários dias, baixa eficácia.
As alternativas: prolongar o uso da primaquina, aumentar a dose, utilizar cloroquina por 5 miligramas por quilo por semana por 2 meses, que é a exaustão hepática. Este aqui, aumentar a dose, tem se falado até de usar mais do que as doses previstas, mas o risco é muito grande de usar a primaquina, aumentar muito as doses de primaquina, né? Então, a gente tem uma dificuldade muito grande de você ainda ter drogas adequadas para você resolver o problema do ciclo exoeritrocítico, né, o ciclo hepático. Só para vocês, na Amazônia, eles tentaram fazer, usando área indígena, assentamento, garimpo, rural e urbana, avaliar as recaídas com o uso da cloroquina, da primaquina. É muito difícil você ter certeza, porque a gente nunca tem certeza se a pessoa, numa região de transmissão, se ela está tendo recaída ou está sendo reinfectada, né? Porque ela continua em área de transmissão. Então, esses dados aqui são só para mostrar que os lugares piores são nos garimpos, né? Que era previsto isso também, né? Onde as pessoas, eles estão lá por uma questão objetiva, não vão viver lá, só querem pegar o ouro e ir embora, então eles não cuidam de nada, não fazem relações de amizade, não tem nada, eles vão lá com um objetivo específico. Então, são os piores grupos para se trabalhar mesmo. Bom, a malária não complicada, é o malária. O malária só trata com cloroquina, porque não tem ciclo exoeritrocítico. Para ele não tem diferença nenhuma, é só a cloroquina na mesma dose, de 25 por quilo de peso, sendo 10 no primeiro dia, 7,5 e 7,5. E é o suficiente para tratar o plasmódio malária. Bem, falcíparo. Aí vamos ver as formas, a não complicada para começar. Por que eu não uso 4-aminoquinuleínas para malária falcíparo? Foi que foi usado. Vocês sabem que quando saiu o esquema com a cloroquina, que ele foi propalado desde a Segunda Guerra Mundial, ou no fim da Segunda Guerra Mundial, que o medicamento ficou disponibilizado. Com a cloroquina e com o uso de DDT nas paredes para evitar que depois do repasto, ele consiga que interrompa o ciclo da transmissão, saiu o projeto da Organização Mundial de Saúde de erradicação da malária. Eles tinham a ideia que poderia terminar com a malária no mundo se usasse cloroquina e se usasse o DDT dentro das paredes das casas. Viu que não deu certo. Até porque nunca daria certo, porque eles fizeram um projeto sem incluir a África. Não dá. Sem incluir a África, toda a malária quase era na África. Então, não dava para erradicar a malária, e isso só foi um sonho, como vários que a gente faz de uma maneira inadequada. Mas o que se percebe é que logo no início da década de 60, começaram a aparecer formas de falcíparo resistentes à cloroquina. E hoje, nós temos praticamente, no Brasil, 95% a 100% de resistência do falcíparo à cloroquina. Então, por isso que houveram várias tentativas de troca, foi usado o quinino, que era um antigo quinino, que foi desde o início do século XX, era usado para malária, foi recuperado para tentar usar para malária, principalmente no Brasil e na Ásia, que é pior, no Sudeste Asiático, né? Mas, no fundo, só ficou melhor quando foi os derivados da artemisinina. O que é artemisinina? Artemisinina, Artemisia annua, é uma planta chinesa que fazia chá, e eles usavam como chá há 2000 anos. E o que era interessante, que o chá era considerado antitérmico, pessoas com febre tomavam o chá e melhoravam, por causa que era malária. Quando se descobriu, isso também aconteceu com o quinino, né? Quinino também é a casca da chinchona, que é da árvore, que se percebeu que pessoas que viviam em torno dessa árvore e comiam a árvore não tinham malária. Então, o quinino foi a partir daí. E essa da artemisinina pegou a artemisinina, o produto que veio da Artemisia annua, e fez um medicamento que é absolutamente eficaz no início, quando começou, há uns 20 anos atrás, com tratamento com eficácia muito grande contra o falcíparo. Só que, até para evitar o surgimento de resistência, foi o que eles fizeram uma associação sempre do derivado da artemisinina com outras drogas. Então, o que aconteceu? A Organização Mundial de Saúde sugere 5 esquemas. Um deles é um derivado da artemisinina chamado artemeter com lumefantrina.
O segundo, artesunato com amiodiaquina, artesunato com mefloquina, artesunato com sulfadoxina pirimetamina e dihidroartemisinina com peraquina. São drogas diferentes acompanhando com uma artemisinina. Aqui no Brasil, não dá para falar com 4-aminocanoleínica porque a resistência é enorme. A amodiaquina, que nem cloroquina, então eu tiro. Sulfadoxina e pirimetamina, que é o famoso Bactrim da vida, deixou de ser usado há muito tempo, porque a resistência a ele rapidamente surgiu. Foi útil para falcípano também. Então, este aqui, a dihidroartemisinina e peraquina, não está disponível. Ele está hoje disponível, foi inicial em questão de pesquisa no Sudeste Asiático, que é onde aparece a resistência primeiro, tanto no Camboja, como na Tailândia. A fronteira da Camboja com a Tailândia é a pior malária que existe, e eles têm. Então, eles começaram a usar lá. E foi muito eficaz no começo, mas já começa a aparecer resistência lá também contra eles. Mas nós não temos aqui ainda. E, provavelmente, quando nós tivermos problemas com essas duas que podem surgir, a gente vai para essa aqui. Hoje, o esquema que nós usamos mais é artemether e lumefantrina. Está no esquema brasileiro também artesunato e mefloquina. O artemether e lumefantrina é muito eficaz, mas um grande problema. 6 doses em 3 dias. Eu tenho que dar medicamento 2 vezes por dia durante 3 dias. É um medicamento longo, né, por bastante tempo. Isso, de uma certa maneira, dificulta uma adesão maior. Então, 20 miligramas de artemether e 120 miligramas cada comprimido de lumefantrina, então é 6 doses em 3 dias. O artesunato e mefloquina tem uma vantagem, 2 vantagens gerais. Uma delas, que você dá menos, você dá 3 doses em 3 dias. Então, em vez de 12 em 3 dias, então 1 dose cada dia por 3 dias. A outra vantagem dele, do artesunato e mefloquina, é que ele é produzido no Brasil. Biomanguinhos, a Farmanguinhos, no Rio de Janeiro, produz esse medicamento. É mais fácil. Qual a grande desvantagem dele? Que a mefloquina tem uma vida média muito prolongada. E quando você mantém um medicamento com vida média prolongada, próximo do outro, o outro é rápido e o outro é prolongado. Se você tem área de transmissão, tem um momento que vai ficar só a mefloquina no sangue e surge a resistência com maior facilidade. Então, ela é um problema se você for usar esse artesunato e mefloquina de rotina por causa disso. Então, se o artesunato falhar por algum motivo, vai surgir resistência à mefloquina em seguida. Esse é um problema. Mas são os 2 esquemas que nós temos disponíveis. Esse outro aqui ainda é melhor, né? Esse aqui é uma tomada só por 3 dias, em vez de aqui 3 doses em 3 dias, 6 doses em 3 dias, aqui é 1 dose por cada 3 dias. Esse aqui é o melhor, só que esse não está disponível. Já tem estudos no Brasil mostrando que ele é eficaz, nós sabemos disso, né? Mas ele não é disponível. Nós usamos esses 2 e são usados na Amazônia ainda hoje. Bem, e a malária grave? Bom, eu tenho que pensar em malária grave quando você tem uma série de sintomas que podem ser compatíveis. Dor abdominal, icterícia, mucosa descorada por causa da anemia, oligúria, insuficiência renal é muito comum na malária grave, vômitos persistentes, que facilita a desidratação, sangramento, espinéia, cianose, convulsões e prostração em crianças. Isso em doenças graves, isso é comum em muitas delas, né? Como se fosse uma síndrome da resposta inflamatória aguda, né? E manifestações laboratoriais, a queda da hemoglobina é importante, pessoa anemia muito rápido, hipoglicemia, acidose metabólica, ureia e creatinina elevam, hiperlactemia e hiperparasitemia, acima de 250 mil por unidade cúbico por falcípolo. Esses são os sinais de extrema gravidade da malária que nós encontramos geralmente, né? Como é que eu faço o tratamento? A primeira coisa, eu tenho que ter uma droga de rápida ação antiparasitária. Nós vamos ver em seguida. Claramente, se está numa terapia intensiva, e esses pacientes, quando estão graves, vão para a terapia intensiva, só assim consegue se manter, aí você tem que ter os vários processos para evitar a falência, né? E, finalmente, melhora no manuseio das complicações, através de diálise, manuseio hídrico, etc. e tal. As drogas, estou terminando já, o artesunato venoso intramuscular é
o medicamento de rápida ação antimalárica por pelo menos 24 horas, na dose 2,4 mg por quilo por dose, para pessoa acima de 20 quilos, e 3 mg por quilo por dose em menos de 20 quilos. Repetindo em 12, 24 horas, e a partir daí uma vez por dia. A gente quer, assim que possível, se a pessoa sai, ele pode ingerir por medicamento, toma por via oral. A gente pode tomar o artesunato ou o artemether por via oral, que é muito melhor em termos aqui, você consegue manter níveis mais fáceis, porque isso aqui é rápido, a excreção também é muito rápida. Então, a hora que a gente puder passar o terapêutico oral, melhor. E quando você não tiver disponibilidade do artesunato, que a gente espera que nunca isso aconteça, usa a clindamicina, que é um antibiótico que tem uma opção, ele tem uma ação lenta, esquizonticida, mas ele atua. Então, em último caso, a gente usa isso. Em alguns casos, as pessoas até, na falta de artesunato, eles pegam o artesunato, o artemether, comprimido, eles moem, põem na sonda, principalmente se é criança. Isso é possível, que a gente faz, isso foi feito na Amazônia várias vezes. Bom, fundamentalmente, mostrar que a malária, apesar da melhoria acentuada que aconteceu nos últimos tempos, ela continua sendo um problema importante. Situações como essa, isso aqui é do Sudeste Asiático, somente na Camboja, onde as pessoas, às vezes, não têm local para serem atendidos, são atendidos, o soro ligado numa região múltipla, como se fosse múltiplos leitos hospitalares, isso aqui é como se fosse uma enfermaria, pode ver que tem soro em todos os lugares, e nos casos mais graves é como nas crianças africanas, que ainda a mortalidade é muito acentuada, apesar da emissão muito grande, em crianças com menos de 5 anos. E você veja que é interessante na África, todo mundo tem malária e teve malária. Então, malária não é mais um problema de pessoas pessoas adultas, porque eles já tiveram malária e eles têm o que a gente chama de uma imunidade relativa contra a gravidade das doenças. Portanto, a criança, quando pega, aí a doença é grave e pode acontecer isso que está acontecendo. Eu agradeço aqui a Ariana, que foi a que forneceu os dados epidemiológicos do Ministério, e muito obrigado pela sua atenção. Estou disponível aqui.